muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça comentários, compartilhe. Não deixa de participar. Nós estamos aqui justamente para isso, para juntos aprendermos, louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi, ele fez uma aliança com um amigo dele, era o melhor amigo dele. Lembra-se de Jonatas? É justamente com ele. Após Davi se fortalecer como rei, ele precisava cumprir o voto, cumprir a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Vamos ver logo após a nossa vinheta. Pois é, Jonatas havia morrido lá no campo de batalha, ele estava junto com Saul. E Davi, ele precisava cumprir esta aliança. Vamos ver com quem que ele cumpriu esta aliança? Vamos ao tema de hoje. Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, de príncipe a cão abandonado, mas restituído à mesa do rei. Nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 9, verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então vamos entender esse contexto. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. O significado de Mefibosete é aquele que luta com Baal, ou aquele que despedaça Baal. Olha que tremendo significado. Na Bíblia fala sobre dois Mefibosete. Um era tio e o outro era o sobrinho. Resumindo, um era irmão de Jonatas e o outro era o filho de Jonatas, né? Um com rispa, né? Saul fez com rispa e o outro com a esposa dele. Jonatas, ele tinha esse acordo, ele tinha feito esta aliança com Davi antes de Davi estar no trono de Israel. Vamos ver 1 Samuel capítulo 20, verso 15, diz assim: nem tampouco cortarás da minha casa, é Jonatas falando com Davi, a tua beneficência eternamente. Nem ainda, quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Olha já Jonatas falando da prosperidade que Davi teria como rei. E esta aliança, Jonatas renovou com Davi. Foi confirmada antes de Davi fugir de Saul. Pois Jonatas sabia que, embora o próprio Jonatas deveria ser o sucessor de Saul, mas ele sabia que Deus tinha escolhido a Davi. 1 Samuel 23 e 18 diz assim: então ali na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas retornou para casa. É interessante que quando Jonatas morre na batalha, Mefibosete, filho dele, tinha somente 5 anos. Era comum na época dos reis, nas guerras, nas batalhas, o rei que ganhasse, ele iria tomar posse da terra e todos os descendentes do rei que perdeu eram mortos. Isso é muito triste, mas era assim que funcionava. E o que aconteceu? A cuidadora de Mefibosete, a ama de Mefibosete, ela pegou e para fugir, ela precisava poupar a vida de Mefibosete. Mas sabe o que aconteceu? Mefibosete cai. E quando Mefibosete cai, ele tem problema nos seus pés, ele ficou aleijado, né? E a gente vê que foi algo que Mefibosete levou para a vida, nunca mais. Ele foi um homem normal. Segundo Reis 4:4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. A gente entendeu o contexto. A partir dali, quando ela pegou Mefibosete, eles foram embora. E eles foram embora para onde? Lodebar. Lá em Lodebar, Mefibosete cresceu e viveu. 2 Samuel 17, 27 diz assim: e sucedeu que, chegando Davi a Manaim,
Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Só para você ver, Lodebar é mencionado na Bíblia. Vamos ver outra vez? Amós capítulo 6, verso 1. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Lodebar era um lugar de desprezo, era um lugar de esquecimento, era um lugar, como eles chamavam a própria tradução, coisa de nada. Era um lugar que não deveria ser bom para se viver. O tempo passou, Davi se fortaleceu como rei de toda a nação de Israel. E ele se lembrou de Jonatas. Ele se lembrou da amizade que ele tinha e também se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, segundo Samuel 9:1. E diz assim, e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E Davi lhe pergunta, ele queria fazer bondade para quem restou da família de Jonatas, que era a aliança dele. Segundo Samuel 9:2-4, diz assim, disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Justamente, está lá na terra do esquecimento, está lá na terra do nada, está lá naquele lugar de ninguém. Era justamente isso, o desprezo que eles tinham também a Lodebar. E Davi, o que ele faz? Ele manda trazer Mefibosete. Ele quer Mefibosete na presença dele porque ele quer retribuir bondade ao amigo dele, Jonatas. Quando Mefibosete chega, ele se prostra diante de Davi. Olha que coisa interessante, segundo Samuel 9:6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. Não se esqueça que Davi era o rei de Israel. E Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele poderia ser, sim, um sucessor se isso tivesse agradado a Deus. Mas Deus rejeitou Saul e a família de Saul. E Davi, ele chega, quando ele fala Mefibosete, Mefibosete só fala assim, eu estou aqui, eis-me aqui, eis aqui teu servo. Eu acho tremendo, porque aí vê o respeito, a reverência, vê realmente um tratar de um servo para um rei. É por isso que quando eu comparo como nós chegamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso em oração, diante de Jesus, o nosso amado mestre, eu vejo que tem pessoas que querem chegar diante, na presença dele, como impondo as coisas. E a gente vê um tratamento de um rei para um servo que é com reverência, que é com respeito, que é com educação, nada de exigir. E Davi, ele mostra justamente para Mefibosete que ele queria fazer o bem, ele queria agradar, ele queria cumprir a aliança que ele tinha com o bom amigo dele, Jonatas. E só poderia ser cumprido em quem? Em Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. É interessante, quando Jonatas faz essa aliança com Davi, eles ambos fazem aliança para a posteridade deles. Olha, Davi, você vai ser um grande rei, mas lembre-se de mim e dos meus descendentes. E Davi estava cumprindo justamente isso em Mefibosete. E o mais tremendo é a reação de Mefibosete diante desta afirmativa de Davi. Segundo Samuel 9:8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou, ó Senhor, quem é este teu servo para dares tu preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Aí você pode parar um pouquinho e pode pensar, será que ele falou isso porque ele tinha uma baixa autoestima, porque ele estava assim, triste pelo lugar que ele foi, que ele cresceu, que ele viveu? Mas eu
vou trazer para você conferir junto comigo, que Davi também já usou um termo assim. Vamos ver, 1 Samuel 24:14. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército, falando para Saul. A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Então a gente vê que pode ser simplesmente em respeito, em reverência, até mesmo por que não dizer, olha, o teu servo é simples, o teu servo é humilde, pode ser simplesmente assim uma forma de mostrar humildade. E é interessante que nessa resposta, quando a gente compara com a de Davi, a gente entende que eles estão num momento de revelação, assim como Davi revela a Saul que ele não queria nada, ele não queria tomar o reinado, e olha que Davi já era ungido o rei de Israel, né, por Samuel. Assim também Mefibosete, ele traz, olha, eu não valho nada, eu não valho como um cão morto, né? Mas aí a gente fica assim um pouco atento a isso. Por quê? Porque Davi, ele fala para Mefibosete, ele abençoa Mefibosete, mas ele traz a Mefibosete que é por causa da aliança que ele teve com Jonatas. Segundo Samuel 9:9 fala assim: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Então, ele restitui tudo aquilo, toda a herança, exceto o trono, o que era por direito de Mefibosete, ele restitui. Mas Davi, ele fala uma coisa mais legal ainda. Não é somente os bens materiais, mas eu quero Mefibosete, até como um da minha casa. Até como um dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus chegados, porque Mefibosete vai ter algo a mais. Segundo Samuel 9:10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, ele falando para Ziba, e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor, né, falando de Mefibosete, né, filho de Saul, tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba, olha que impressionante, 15 filhos e 20 servos. Mas lembra, com Mefibosete não era um relacionamento de servo, era um relacionamento que ele queria, mas de amizade. Segundo Samuel 9, só essa parte do verso 10, bem um pedacinho do B que fala assim: mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Vocês vão cuidar lá das propriedades, mas Mefibosete vai estar sempre comendo aqui comigo. E Davi, ele honrou a aliança que ele tinha com Jonatas. Segundo Samuel 9:13, diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém? Saiu de Lodebar, lembra que ele falou como um cão, né? Um cão morto. Morava lá em Lodebar e veio habitar em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Foi uma marca, além da ausência do pai, porque o pai era morto, né? Além no crescimento de todos os benefícios, né? Como neto de rei que ele teria. Mas o que mais marcou é justamente isso, a marca física, porque ele era coxo de ambos os pés. Mas nós vemos o cuidado de Deus. Nós vemos que quando Deus traz à memória a Davi, a esta aliança, não foi restituído somente os bens materiais, mas sim a afinidade. Ele vem ao palácio, mas vem comer na mesa do rei. E Mefibosete passou a ter uma vida mais confortável. O tempo foi passando e Absalão, filho de Davi, fez uma revolta contra Davi. Absalão queria o trono. Sabe o que Davi fez? Davi fugiu. E nesta fuga, Ziba vai ao encontro de Davi levando provisões para ele, para esta viagem. E Davi pergunta: Ziba, cadê Mefibosete? E Ziba diz ao rei Davi que Mefibosete ficou para reinar com Absalão, que Mefibosete achou que naquele momento iria ser restituído a posição dele, como até mesmo, né, como rei. Mas é uma história interessante, porque quando Mefibosete
sabe que Davi está voltando, pois Absalão tinha perdido a guerra contra o pai dele, Mefibosete fala para Davi que ele foi enganado por Ziba. Na primeira vez, quando Ziba falou que Mefibosete tinha ficado lá, Davi pegou e falou assim, olha, então você faz o seguinte, como Mefibosete fez isso, então você vai ficar com todos os bens de Mefibosete com você. Mas aí quando Mefibosete fala que ele foi enganado por Ziba, aí Davi ficou na dúvida, e daí? Quem está falando a verdade? Né? Então o que Davi fez? Não se esqueça, Mefibosete era filho de Jonatas, eles tinham uma aliança, né? E o que ele fez então? Então ele pegou, deixou metade com Ziba e metade com Mefibosete. Realmente, quem está falando a verdade eu não sei, mas Deus sabe. Lucas 12:2 diz assim, ó, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Nós não sabemos muita coisa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o oculto e o escondido. Nós vamos concluir. Com a morte de Jonatas, Mefibosete foi morar em Lodebar, na terra do esquecimento. Mas ele não pertencia àquele lugar. Olha que interessante. Como ele não pertencia àquele lugar, ele era neto de Saul, ele tinha linhagem real. Ele estava lá, mas ele não pertencia ao lugar que ele estava vivendo. Tem momentos na vida da gente que é assim. No momento certo, o que Deus fez? Deus resgata Mefibosete. Deus tira ele de Lodebar, da terra do nada, da terra do esquecimento e traz para Jerusalém. Nós estamos aqui no mundo, mas também nós não somos deste mundo. Nós podemos viver muitos momentos aqui. Momento com injustiça, com tristeza, solidão, angústia, esquecimento. Mas o nosso rei, o rei dos reis, ele não se esquece de você. Ele não se esquece de nós. A ele não tem nada, nem oculto e nem escondido. E ele virá ao nosso encontro, ele virá ao nosso socorro. 1 João 3:1 diz assim, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Olha que afirmação linda! Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Assim como Davi fez a parte dele, cumpriu a aliança, usou de benevolência com Mefibosete. Também Deus, ele usará de misericórdia, ele usará de graça, ele usará de bondade para conosco. Deuteronômio 4:31 diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que fez, né? Da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Nós participamos da nova aliança com Deus através de Jesus Cristo. E assim como Mefibosete não pertencia a Lodebar, a terra do esquecimento e do abandono, nós também não pertencemos a este mundo, pois somos filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe. Fique com Deus.